Olá a todos. Nesse vídeo nós vamos ver uma complementação de piso arquitetônico ou laje, alguns ajustes importantes que a gente consegue fazer em piso ou laje. Então, para exemplificar, vou fazer aqui uma laje sobre essa já colocada e um piso arquitetônico. Então aqui eu vou no caso eu tenho pavimento 1 é onde está colocado, e eu teria que estar acessando um pavimento 2 que não está aparecendo aqui. Então aqui eu vou para os níveis. Como eu disse ali, pavimento 2. Então, pavimento 2, como o nível está marcando escuro, eu vou ativá-lo. Pronto, ativei. Eu tenho planta agora, pavimento 2, arquitetura. Venho aqui em piso estrutural. Vou colocar a opção aqui 10 centímetros de concreto. E vou fazer aqui uma laje por dentro aqui do meu ambiente. E aqui já tenho a direção do vão marcado aqui. E vou confirmar. Ele pergunta se eu quero um símbolo para a posição do vão. Vou colocar não. Então o que ocorre aqui? Passando para a vista 3D, eu tenho aqui uma laje colocada, mas muitas vezes vai acontecer uma situação que você vai precisar fazer um rasgo na laje. Isso vai ocorrer por ter vai ter uma escada que você vai atravessar essa laje, ou vai ter um mezanino, alguma coisa assim, então você vai precisar fazer um rasgo na laje. Então a recomendação, quando houver essa situação, há duas formas de você fazer um rasgo na laje. A mais simples de todas, você clica na laje criada, editar limite, faça um desenho dentro do desenho já existente. Então no caso aqui, o desenho é um retângulo dentro de um retângulo existente. Então este retângulo vai fazer um rasgo na laje. Está feito. Essa é uma das formas. E uma outra forma que existe é a possibilidade, numa situação no qual a gente trabalha com edifício. Se eu tiver um edifício onde eu tenho que rasgar várias lajes para fazer um fosso de elevador, ou rasgar várias lajes para fazer um shaft, você usa um outro recurso que também irá funcionar, que é a opção em arquitetura. Você tem aqui abertura e você tem a opção chamada shaft. Então aqui abertura shaft, você também pode fazer um rasgo. No caso aqui, você marca um retângulo, confirma, e todas as lajes que este cubo azul aqui fazer a passagem, com isso ele vai rasgando todas as lajes e fazendo uma abertura como se fosse um shaft ou um fosso de elevador. Então você tem a possibilidade de clicar nele e aumentar, ou ir aqui em propriedades e colocar uma altura deste elemento que vai fazendo este rasgo nas lajes, permitindo a passagem de um elevador ou o que vai dentro de um shaft. Continuando aqui, outro recurso que nós vamos mostrar aqui em laje é a possibilidade de você fazer a variação da inclinação. Então, se você tiver um piso, isso é muito usado em piso externo. Se eu tivesse um piso externo aqui dessa edificação, eu poderia usar este recurso. Vamos dar um exemplo. Vou colocar aqui no pavimento um piso externo. Também um piso estrutural de concreto. Lembrando que em cima dos pisos estrutural de concreto depois vai um acabamento, que é o piso arquitetônico, tá? Não vou colocar ele agora, mas teria que ter. Então eu tenho aqui uma laje estrutural na frente da minha casa aqui, e eu posso mudar a inclinação dessa laje estrutural. Para fazer a mudança de inclinação, um dos recursos muito utilizados é este aqui em cima, chamado modificar subelementos. Então, na verdade são dois, né? Eu posso fazer o uso do modificar subelementos, e eu posso também usar, clicando aqui na minha laje, editar limite, eu posso determinar uma inclinação aqui em seta de inclinação.
Então são duas formas possíveis de você atribuir inclinação para uma laje. Se eu for trabalhar com seta de inclinação, eu vou olhar de cima aqui o perímetro da minha laje. Eu vou clicar aqui em seta de inclinação e eu vou riscar uma seta. E essa seta, você clicando nela, você define uma inclinação. Você pode especificar uma altura na extremidade inicial e final ou inclinação direta. Colocando a opção inclinação, eu digito a inclinação que vai ter. Aqui está por padrão 33,33%. Então, eu confirmo. E olha como é que ficou. Então você observa que a ponta da seta é a parte mais alta da minha alteração de inclinação. De novo, editar limite. A ponta da seta é o lado onde vai subir esta inclinação. Vou clicar aqui na seta, vou colocar a inclinação mais 12%, mais suave. Além da possibilidade de eu trabalhar com a inclinação através do seta de inclinação, uma outra possibilidade é eu modificar subelementos. Eu posso fazer o que? Selecionando a laje, eu clico em modificar subelementos, aparecem os vértices dos cantos dessa laje e eu posso alterar o valor individualmente. Então eu clico nessa caixinha e ele está no 0, que é o padrão que ele está aqui, e eu posso colocar, por exemplo, 1 de inclinação, e posso clicar no outro e colocar 1 de inclinação. Então, com isso eu altero, para terminar aqui, só clicar aqui em modificar, eu altero a inclinação deste meu piso. Este piso ele vai alterar até a altura da espessura dele. Então, por exemplo, se eu for baixando esse valor aqui, se eu digitar 0, eu poderia ainda baixar mais um pouco, botando negativo até a espessura que ele tem, que é 10 centímetros. Aqui. Então ele vai até a espessura, ele baixa até menos 0,1, que é a espessura que tem a própria laje. Caso eu quisesse que ele baixasse no nível fosse mais baixo, este elemento ele teria que começar no nível mais baixo e depois subisse. Então voltando aqui, colocar no 0 no começo. Outra possibilidade de ajuste é a criação adicional de pontos, criação de linha divisória. Esse terceiro é só se fosse usar estrutura metálica, se balizar a alteração dessa laje pela estrutura. Adicionar ponto, você clica no adicionar ponto, você escolhe um ponto ao longo da linha e você tem um ponto a mais que você poderia estar elevando. Então, aqui eu tenho um ponto a mais, modificar subelementos, eu clico, poderia estar modificando esse piso, criando algo diferente. Você pode também a qualquer momento selecionar esse ponto e dar delete, voltando os 4. Então, você pode então adicionar pontos. Além de adicionar pontos, você pode adicionar linha divisória, no qual você pode definir uma linha conectando duas arestas dessa. E esta linha agora você pode dar uma altura. Então é de modificar subelementos. Eu clico na linha e eu dou uma altura para a linha toda. Eu vou colocar 1. Alterei meu piso também. Então você vê que tem bastante flexibilidade de piso. Facilita você fazer uma rampa, tirando rampas mais complexas que envolvem curvatura. Mas mesmo assim, algum tipo de curva você consegue fazer só criando pontos e criando linhas na rampa que vocês forem criar. É isso.